Bom dia, e hoje nós continuamos o livro de 1 Crônicas, dos capítulos 7 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos batiza com a Tua palavra, para que possamos escutar essa palavra e fazer totalmente a diferença em nossas vidas, já que as Tuas palavras, Jesus, são Espírito e vida. Nós tudo isso te pedimos em Teu nome, Jesus. Batiza-nos na Tua palavra. Amém. Outras tribos, capítulo 7. Filhos de Isacar: Tola, Fua, Jazube e Zerom, 4 ao todo. Filhos de Tola: Ozi, Rafaias, Jereel, Gemai, Jebizem e Samuel. Segundo suas genealogias, eram chefes de casas patriarcais saídas de Tola, todos homens valentes, cujo nome era no tempo de Davi 22.600 homens. Filho de Ozi: Israías, filhos de Israías, Miguel, Abdias, Joel e Gesias, ao todo 5 chefes. Possuíam, de acordo com suas genealogias, segundo suas casas patriarcais, 36.000 homens de tropas armadas para a guerra, porque eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, dentre todas as famílias de Isacar, formavam um total de 87.000 homens valorosos inscritos nas genealogias. Os filhos de Benjamim: Bela, Bocor e Jadiel, 3. Filho de Bela: Esbom, Ozi, Oziel, Jarmute e Urai, 5 chefes de famílias patriarcais, compreendendo inscritos nas genealogias o número de 22.034 homens aptos para a guerra. Filhos de Bocor: Samira, Joás, Eliezer, Elionenai, Anri, Jermote, Abias, Anatote e Almate, todos filhos de Bocor registrados de acordo com suas genealogias como chefes das casas patriarcais, compreendendo o número de 20.200 homens guerreiros. Filho de Jadiel: Balã, filho de Balã, Jeus, Benjamim, Aode, Cananã, Setã, Tarsis, Aizar, todos filhos de Jadiel, chefes das casas patriarcais, formando um total de 17.200 homens guerreiros, capazes de levar armas e fazer guerra. Sufã e Ufã, filhos de Ir, Azim, filho de Aer. Filhos de Neftali: Jaziel, Guni, Jezé, Selum, filho de Bala. Filhos de Manassés: Ezeriel. Sua concubina siríaca deu à luz a Maquir, filho de Galaade. Maquir tomou mulher na família de Ufã e Sufã. O nome de sua irmã era Maaca. O nome do segundo filho era Salafaade, o qual teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho e chamou-o Fares. O nome de seu irmão em Sares eram seus filhos Ulã e Recém. Filho de Ulã: Badã. São esses os filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amalequete deu à luz Isode, Abiel e Molã. Os filhos de Semida foram Aim, Siquém, Lezi e Aniã. Filhos de Efraim: Sutala, Barede, seu filho Taate, seu filho Elada, seu filho Taata, seu filho Sabade, seu filho Sutala, seu filho Ezer e Elada, os quais os homens de Gate, originários da terra, mataram porque tinham tentado arrebatar seus rebanhos. Efraim, o pai, esteve por muito tempo em luto e seus irmãos vieram consolá-lo. Ele se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Berias, porque a desgraça estava em sua casa. Sua filha era Sara, que construiu a alta e a baixa Bet-Horon e Ozenzara. Ele teve ainda Rafa, um filho, e Resef, Tala seu filho, Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho, Num seu filho, Josué seu filho. Suas possessões e suas moradas eram Betel e seus arrebaldes a oriente, Norã a oeste, Gazer e seus arrebaldes, Siquém e seus arrebaldes até Gaia e seus arrebaldes. Os filhos de Manassés possuíam ainda Betzã e seus arrebaldes, Tanak e seus arrebaldes, Meguides e seus arrebaldes, Dor e seus arrebaldes. Foram essas cidades em que habitaram os filhos de José, filho de Israel. Filhos de Azer: Gemna, Jesua, Jesuí, Beriá e sua irmã Sara. Filhos de Béria: Eber, Melquiel, pai de Barzite. Eber gerou Jeflate, Zomer, Otã e Suá, sua irmã. Filhos de Jeflate: Foseque, Baal, Azote, filhos de Jeflate. Filhos de Somer:
Ai, Roaga, Aba e Arã. Filhos de Otã, seu irmão, Sufá, Gêmina, Celes e Amal. Filhos de Sufá, Sué, Anafé, Sual, Beri, Janra, Bozor, Ode, Osama, Salusa, Getrã e Beerã. Filhos de Getrã, Jefoné, Fasf e Ara. Filhos de Ola, Arel, Anias e Resias. Todos estes eram filhos de Asser, chefes das casas patriarcais, homens aguerridos e escolhidos, chefes de príncipes, inscrito no número de 26.000 homens preparados para a guerra. Capítulo 8. Benjamim gerou Bela, o seu primogênito, Asbel o segundo, Airã o terceiro, Noá o quarto e Rafa o quinto. Filhos de Bela, Adá, Gera, pai de Aode, Amiúde, Abizui, Naamã, Aoi, Gera, Zefuzã, Urã. Filhos de Aode, eram chefes das famílias que habitavam Gaba, transportados para Manaate. Naamã, Ais, Gera, que os transportou, o qual gerou Osa e Aiude. Sairaiã teve filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Barã. Nasceram de Ode sua mulher, Jobabe, Sebias, Mesa, Meucã, Jeú, Sequias e Marma, que são seus filhos, chefes de famílias. De Uzim teve Abitobe e Alfaal. Filhos de Alfaal, Eber, Misaã e Samade, que construiu Ono e Lode, com as cidades que dela dependem. Beri e Sama, chefes das famílias que habitavam Ailon, puseram em fuga os habitantes de Gate. Aio, Sesaque, Jarmute, Sabadias, Arode, Éder, Miguel, Jesfa e Joa eram filhos de Béria. Sabadias, Mesolã, Essesi, Eber, Gesamari, Geslias e Jobabe eram filhos de Eufaal. Jacim, Zecri, Sabidi, Elioneai, Seletai, Eliel, Adaias, Baraias e Samarate eram filhos de Semei. Jesfas, Eber, Eliel, Abdon, Zecri, Aná, Ananias, Elã, Anatontias, Jeftaias e Fanuel eram filhos de Sesaque. Senzari, Soaris, Otolias, Jerzias, Elias, Zecri eram filhos de Jeroão. São esses os chefes de famílias, chefes segundo suas genealogias, habitavam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gabaon, morava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abdon, em seguida, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Saquer e Mazelote. Macelote gerou Samaá. Esses habitavam também em Jerusalém com seus irmãos. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatás, Melquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas, filhos de Micas, Fitom, Meleque, Taraá e As. As gerou Joada. Joada gerou Amate, e Amate gerou Asmote e Zambri. Zambri gerou Mosa, Mosa gerou Banaá, Rafa, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Esricã, Bucru, Ismael, Zarias, Abidias e Anã, todos filhos de Azael. Filhos de Ezeque, seu irmão, Ulã, seu filho mais velho, Jeús, o segundo, Elifalete, o terceiro. Os filhos de Ulã eram homens valentes, bons arqueiros, tiveram numerosos filhos e netos, 150. Todos estes são descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Os habitantes de Jerusalém após o exílio. Todo Israel estava registrado nas genealogias. Elas encontravam-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Em Jerusalém, habitavam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. De Fares, filho de Judá, Otei, filho de Amiúde, filho de Anri, filho de Onrai, filho de Bani. Dentre os Silonitas, Asaias, filho mais velho, e seus filhos. Dentre os filhos de Sara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 600. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesolã, filho de Aduías, filho de Osana, filho de Joabinias, filho de Jeroã. Ela, filho de Ozi, filho de Mocore,
Mesolam, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias, com seus irmãos segundo suas gerações, eram eles 956. Todos esses homens eram chefes de famílias em suas casas patriarcais. Entre os sacerdotes, Jedaias, Joiarabe, Jaquim, Azarias, filho de Elcias, filho de Mesolam, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, chefe da casa de Deus, Adaias, filho de Iruã, filho de Fassur, filho de Melquias, Masaí, filho de Adiel, filho de Jezrã, filho de Mesolam, filho de Mesolamate, filho de Emer. Eles e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais, perfaziam um total de 1.760 homens valorosos ocupados no serviço da casa de Deus. Entre os levitas, Seméias, filho de Azube, filho de Esricã, filho de Asabias, descendentes de Merari, Baquibacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf, Abdias, filho de Seméias, filho de Galiás, filho de Iditu, Baraquias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava nas cidades de Netofateus. Entre os porteiros, Selum, Acube, Teumon, Aimã e seus irmãos. Deles o chefe era Selum. Era ele ainda o guarda da porta do rei ao oriente. São esses os porteiros para o acampamento dos levitas. Selum, filho de Cora, filho de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos. Os coritas, da casa de seu pai, ocupavam as funções de guardas às portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesolamias, era porteiro na entrada da tenda da reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Haviam porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas aldeias vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam em sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto, que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selum, alcorita, tinha ao seu cuidado as tortas que se coziam no fogo. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções, para exercerem a sua dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Estes moravam em Jerusalém. O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abinom, em seguida Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Macelote. Macelote gerou Zamã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis, e Cis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, Melquizua, Abinadab e Isbaal. Filho de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas, de filhos de Micas, Fitom, Meleque e Taraá. Aás gerou Jará, e Jará gerou Almate, Asmote e Zambri. Zambri gerou Mosa, Mosa gerou Banaá, Rafaí, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Esricã, Bocru, Ismael, Sarias, Abdias e Anã. São esses os filhos de Azel. Reinado de Davi. Capítulo 10. Morte de Saul. Os filisteus combatiam contra Israel, e os israelitas puseram-se em fuga diante deles.
muitos tombaram feridos mortalmente na montanha de Jeboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul e finalmente os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Disse então Saul a seu escudeiro: Desembanha a tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham zombar de mim. Mas o escudeiro não quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela. À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim, morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus, vindos para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Jeboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas, e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo dos seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagom. Todos os habitantes de Jabes de Galaade, ao serem informados de tudo o que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornava culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Davi, rei de Israel, capítulo 11. Todo Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzia os destinos de Israel. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim, todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei em Hebrom, e Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. Então eles ungiram no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor pronunciada por Samuel. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que o ajudaram com todo Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. Gisbaã, chefe dos 30, ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodó, o Auita, um dos 3 heróis. Estava ele em Davi, em Afes-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada e o exército fugiu diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim, o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dera de beber, disse ele, da água da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram a água da cisterna que está à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue desses homens?
pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso, recuso-me a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisaí, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens, matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaias, filho de Joiada, homem de valor e rico em ossos feitos, originário de Cabziel. Foi o que venceu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna num dia de nevada. Foi então ainda quem venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaias, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30, todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército: Azael, irmão de Joabe, Eucana, filho de Dodó, natural de Belém, Samote, Aori, Elis de Falom, Irá, filho de Asses de Tíqua, Abiezer de Anatote, Sobocai, o Zatita, Ilai, o Auita, Marai de Netofa, Eled, filho de Baana de Netofa, Etai, filho de Ribai de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaias de Faratom, Urai dos vales de Gaás, Abiel de Arabá, Asmote de Baurim, Eliaba de Salbom, Beneazem de Gezon, Jonatas, filho de Sauge, de Arar, Aimã, filho de Sacá, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer de Mequera, Aias de Felom, Erso de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeter, Garebe de Jeter, Urias o Iteu, Sabade, filho de Oli, Adina, filho de Cisa, filho de Ruben, chefe dos Rubanitas, e com ele 30 homens, Aná, filho de Maaca, Josafá de Matã, Osias de Astarote, Osam e Jaiel, filho de Otã de Aroé, Jadiel, filho de Zani, Joás, seu irmão, o Tosaíta, Eliel de Manaim, Jeribá e Josias, filho de Eunaém, Jétima, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Soba. Capítulo 12, último capítulo de hoje, os primeiros partidários de Davi. Eis o que foram juntar-se a Davi em Ciseleg, quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis. Eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros, exercitados em lançar pedras tão bem com a mão esquerda como a direita, e atirar flechas com o arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aizer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filhos de Asmote, Baraque e Jeú, de Anatote, Ismaias de Gabaon, valente entre os 30 chefes dos 30, Jeremias, Gelisiel, Joanã, Josabá de Gederote, Eluzai, Jerimote, Baladias, Samarias, Safatias de Arife, Eucana, Gesias, Azareel, Joezer e Jesbaã, filhos de Coré, Joela e Zabadias, filhos de Jeruã de Gedor. Homens valentes dos gaditas passaram para o lado de Davi nas cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham um aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abidias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Etil o sexto, Elieu o sétimo, Joanã o oitavo, Eusebade o nono, Jeremias o 10º, Maquibanai o 11º. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles sozinho podia vencer 100 e o mais forte 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu ao encontro e disse-lhe: Se é como amigo que vinde a mim, para me prestar auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas, se é para me trair e me entregar aos inimigos,
enquanto minhas mãos estão limpas de toda violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o espírito entre Amassai, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, é contigo, filho de Jessé. Paz, paz a ti e àquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi com os filisteus fazer guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul à custa de nossas cabeças. Quando voltou a Cicelegue, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josabade, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes no exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que por fim ele teve um grande exército, como o exército de Deus. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi, em Hebrom, para transferir-lhe o reino de Saul segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens. Sadoc, jovem valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Isacar, que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens preparados para a guerra e perfeitamente equipados com todas as armas, prontos para socorrer Davi de coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes e com eles 37.000 homens levando escudo e lança. Dos danitas, 28.600 homens prontos para se pôr em linha de batalha. De Aser, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubanitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, em perfeito equipamento das armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom para proclamar Davi rei de todo Israel. E todo o restante de Israel estava igualmente unânime em aclamar Davi rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Isacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhe víveres sob jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massas de figos, tortas de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe. Até amanhã.